Boa noite, eu sou orientanda Thaís do Nascimento Souza. Minha orientadora é a professora mestre Niviane Pires. O tema da minha apresentação é a avaliação do nível de conhecimento das mulheres acerca dos principais riscos do uso de anticoncepcionais hormonais em uma farmácia privada de São Luís do Maranhão. Bom, a pílula anticoncepcional ela surgiu no final dos anos 50 e gerou uma verdadeira revolução de costume na sociedade ocidental, basicamente por separar sexo de gravidez. Hoje, o contraceptivo hormonal oral é um dos métodos mais utilizados em todo o planeta. Aproximadamente 18% das mulheres em união estável ou não fazem uso desse método. Nos países em desenvolvimento, esse número chega a cerca de 75%. A contracepção é um regime de uma ou mais ações de dispositivo ou medicamento de modo a prevenir ou reduzir a propensão de uma mulher engravidar. Estas ações, também conhecidas como métodos contraceptivos, são fundamentais hoje em dia para o planejamento familiar. Existem vários métodos contraceptivos, como os hormonais, os de barreiras, que é os preservativos, os baseados na percepção da fertilização, dispositivos intrauterino e cirúrgicos. A contracepção hormonal ela é feita por pílulas contraceptivas orais e podem conter hormônios combinados, estrogênio e progesterona, enquanto alguns podem conter apenas progesterona, denominando-se assim em mini-pílulas. Considere as mini-pílulas menos eficazes se comparando aos contraceptivos combinados orais. Injeções tomadas uma única vez são métodos contraceptivos que vai de 1 mês a 3 meses. É indicado para as mulheres que não aderem às pílulas e mini-pílula. Bom, o mecanismo de ação. Existem duas linhas de anticoncepcionais hormonais orais, os combinados e o progestagênios isolado. Os combinados monofásicos, bifásicos e trifásicos, conforme a formulação. Os monofásicos eles possuem doses constantes dos componentes durante o ciclo todo. Os bifásicos ou trifásicos eles são aquelas onde as doses de um ou dois componentes mudam durante uma ou duas vezes no decorrer do ciclo. O mecanismo em geral, eles suprimem a ovulação, eles reduzem o transporte ovular nas trompas, eles alteram o endométrio e dificultam a anidação. Tornam mais espesso o muco cervical, evitando assim a penetração do espermatozoide. O estrogênio geralmente é o estilenestradiol, enquanto o progestagênio é variado. A fisiologia hormonal. Os contraceptivos hormonais, eles agem interrompendo a gestação. Eles têm a função de manter os níveis constantes de progesterona e estrogênio, que inibe a secreção de hipofisiária, de hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, mantendo os óvulos adormecidos e impedindo a evolução. Esses dois hormônios, eles aumentam e diminuem no sangue. A oscilação faz o ovário produzir o estrogênio e com a evolução a progesterona. Quando os níveis de progesterona aumentam, os níveis do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante eles diminuem e vice-versa. Assim sendo, quando uma mulher ela toma pílula anticoncepcional, a hipófise entende que já há hormônio suficiente no corpo e deixa de produzir os seus hormônios. Com isso, a evolução não se faz e a mulher não tem como engravidar. A imagem mostra o folículo ovariano em desenvolvimento normal, que é o A, e o folículo ovariano adormecido durante o ciclo todo. Todos os anticoncepcionais orais e também outros métodos que liberam hormônio têm como um de seus riscos e efeitos colaterais uma chance de 3 vezes mais de desenvolver a trombose venosa profunda. Isso se dá por quê? Porque esses medicamentos, eles trazem em suas formulações hormônios, como estrogênio e progesterona, que podem afetar a coagulação sanguínea. E isso se dá pela proporção da dosagem de estrogênio. Existem também as interações de uso de anticoncepcionais com outros medicamentos, como no caso dos corticoides. Corticoides mais anticoncepcionais,
eles causam dor de estômago e aumento de risco de sangramento. Por quê? Porque os anticoncepcionais orais, eles aumentam a meia-vida e reduzem o metabolismo de esteroide. E com isso aumenta a sua capacidade de se ligar a proteínas plasmáticas, elevando a concentração sérica de corticoide, causando assim a dor de estômago e aumentando o risco de sangramento. Existem outras interações medicamentosas também, como com os fitoterápicos, que interagem provocando o efeito tóxico da progesterona, e entre outros. A justificativa é porque o meu trabalho é relevante. O meu trabalho é relevante porque existe o planejamento familiar e é de grande importância para uma assistência especializada, tendo assim acesso aos recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou não filhos, o número, o espaçamento entre ele e a escolha do método anticoncepcional mais adequado, deixando assim um paciente orientado de seus riscos e benefícios. E o farmacêutico, como parte da equipe interprofissional que atende esse público, desempenha atividades complementares à consulta. São atividades consideradas educativas, com o objetivo principal de informar as mulheres acerca dos contraceptivos orais, visto que eles possuem contraindicações que muitas das vezes não são observadas. É um assunto ético por excelência e por, ao mesmo tempo, envolver aspecto socioeconômico, além de caráter íntimo. E, assim, o meu trabalho é importante porque ele vai encontrar a melhor forma de avaliar e orientar as mulheres a respeito de risco e benefícios dos métodos contraceptivos, seja no momento da sua escolha, o planejamento familiar, juntamente com a equipe interprofissional, tem como dever esclarecer todas as possíveis complicações e efeitos colaterais que os métodos hormonais possam ocasionar na vida, tanto de forma positiva ou negativa, pois grande parte desse público, eles não têm conhecimento a respeito do seu risco, apenas utilizam para impedir uma gravidez indesejada. O objetivo geral é avaliar o nível de conhecimento das mulheres que fazem uso de anticoncepcionais hormonal em uma farmácia privada de São Luís do Maranhão. Os específicos são: identificar os métodos contraceptivos utilizados pelas mulheres estudadas, analisar os riscos do uso de anticoncepcionais hormonais, verificar os efeitos colaterais desses anticoncepcionais hormonais utilizados. A metodologia o tipo de estudo. O estudo possui caráter descritivo e será realizado com indivíduos clientes no momento da compra do contraceptivo em uma farmácia privada, por meio de questionário, contendo perguntas de fácil resolução, que será entregue dentro de um envelope ao indivíduo que aceitou participar do estudo, com tempo máximo de resposta de 15 minutos, com a finalidade de descrever a estratégia da educação e analisar a procura por anticoncepcionais no balcão do estabelecimento. O local do estudo, a amostra será constituída de clientes de uma farmácia privada durante o período de 6 meses. Será avaliado o nível de conhecimento acerca de risco de cada comprador que faz uso de contraceptivos hormonais durante o período do estudo. Os critérios de inclusão e exclusão. Como critério de inclusão, será considerado os seguintes aspectos: todas as pessoas que saibam ler e consigam entender o questionário, todas as pessoas que façam compra de contraceptivos hormonais. Como critério de exclusão, será considerados os seguintes aspectos: todas as pessoas que não se enquadram no critério de inclusão. Coletas de dados. Os dados serão coletados pelo pesquisador a partir de um questionário que será entregue aos clientes das farmácias privadas. Serão coletadas as informações em tabelas elaboradas pelo pesquisador. Após o recolhimento do questionário, os potenciais observações serão classificadas quanto ao nível de conhecimento sobre os principais riscos. Na análise qualitativa serão observadas as seguintes variáveis: média de sexo, estado emocional, prevalências da compra. O aspecto ético. O projeto deverá ser submetido à aprovação de comitê de ética em pesquisa por se tratar de uma pesquisa de acordo com a resolução 46612. O processamento de dados. Os dados obtidos serão tratados de forma qualitativa e transformados em porcentagem. Os dados serão estruturados e empregados ao software Excel para a confecção dos gráficos correspondentes e então serão analisados e interpretados. Aqui será uma referência, são as referências e meu muito obrigado a todos.